Isabela só queria chegar ao trabalho sem se atrasar novamente, mas tropeçou na escada rolante e acabou nos braços de um estranho irresistivelmente atraente. Mal sabia ela que havia caído direto no colo do problema. E o dono do shopping, fique à vontade, porque o romance está no ar. Isabela sempre acreditou que Destiny tinha um senso de humor peculiar, mas nunca imaginou que seria tão literal a ponto de fazê-la literalmente tropeçar no amor. Era uma segunda-feira típica no Elegance Mall, um dos centros comerciais mais luxuosos da cidade. As vitrines brilhavam sob uma iluminação sofisticada. O mármore espelho refletia cada passo apressado dos visitantes, e o burburinho constante criava uma sinfonia urbana que Isabela conhecia de cor. Ela adorava trabalhar lá na Sublime Cosméticos, uma loja que vendia os produtos de beleza mais cobiçados entre as socialites da região. Naquela manhã, porém, tudo deu errado. O alarme não tocou. O chuveiro decidiu que a água quente era opcional e o ônibus estava exatamente 20 minutos atrasado. Quando finalmente chegou ao shopping, Isabela corria como se sua vida dependesse disso. E, considerando o humor do seu gerente, quando alguém se atrasa, talvez dependesse mesmo. Subindo a escada rolante 2 degraus de cada vez, equilibrando a bolsa no ombro e tentando não quebrar o pescoço com os saltos altos, ela checou o relógio no pulso. 15 minutos atrasada, respirou fundo, acelerando ainda mais o passo. Foi exatamente nesse momento que seu sapato esquerdo resolveu trair sua confiança. O mundo pareceu desacelerar quando seu pé escorregou no degrau de metal. Isabela sentiu o estômago revirar quando seu corpo se inclinou para trás, seus braços se debatendo no ar em uma tentativa desesperada de recuperar o equilíbrio. Sua bolsa voou para um lado, o batom que segurava para o outro, e ela, bem, estava prestes a se aproximar do chão do shopping quando braços firmes a envolveram. O mundo voltou à velocidade normal, mas agora Isabela estava suspensa no ar, apoiada contra um peito masculino que exalava um perfume caro e envolvente. Seu coração disparou, em parte pelo choque, em parte pela proximidade inesperada do homem que a segurava. "Cuidado, princesa!" murmurou uma voz grave e divertida perto de seu ouvido. "Escadas rolantes podem ser traiçoeiras." Isabela ergueu os olhos e quase perdeu o fôlego novamente. O homem que a segurava tinha olhos castanhos que pareciam guardar segredos perigosos, cabelos escuros, levemente despenteados de propósito, e um sorriso que conseguia ser, ao mesmo tempo, encantador e irritantemente presunçoso. "Eu estava perfeitamente bem", disse ela. "Obrigada", respondeu, tentando se recompor e ignorar o calor que subia às suas bochechas. "E eu não sou sua princesa." Ele a ajudou a se equilibrar, mas não se afastou imediatamente. Por alguns segundos, aquilo pareceu uma eternidade. Eles ficaram ali perto demais, olhando um para o outro. Isabela podia sentir o calor emanando do corpo dele. Podia ver as pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos, que revelavam alguém acostumado a sorrir. "Claro que não", concordou ele, com o sorriso se alargando. Uma princesa não teria toda essa atitude. Atitude? Isabela arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. "Desculpe se não me derreti em agradecimento por você ter feito o que qualquer pessoa decente faria." "Qualquer pessoa?" Ele inclinou a cabeça, claramente divertido. "Olhe ao redor. Quantas outras pessoas correram para te salvar?" Isabela olhou rapidamente ao redor e percebeu que, de fato, várias pessoas tinham testemunhado sua quase queda, mas ninguém se moveu para ajudá-la. Isso a irritou ainda mais, não porque eles não tivessem ajudado, mas porque ele tinha razão. "Talvez eu não precisasse ser salva", retrucou ela, pegando a bolsa do chão e verificando se nada havia quebrado. "Ah, claro!"
disse ele abaixando-se para pegar o batom que havia rolado alguns metros à frente. Você estava apenas testando a lei da gravidade. Quando ele se aproximou para devolver o batom, seus dedos se tocaram brevemente. Foi um contato simples, mas enviou uma corrente elétrica pelo braço de Isabela. Ela recuou a mão rapidamente, fingindo não notar a faísca. Obrigada, murmurou, guardando o batom na bolsa com mais força do que o necessário. De nada, princesa rebelde. Pare de me chamar assim. Como prefere, donzela em apuros, acrobata iniciante. Apesar de si mesma, Isabela sentiu os cantos da boca se curvarem em um sorriso relutante. Havia algo nele que era simultaneamente exasperante e atraente. Muito atraente. Prefiro Isabela, disse ela finalmente. Isabela, ele repetiu, como se estivesse experimentando o nome. Linda, combina com você. E você é... Por um instante ela jurou ter visto algo passar pelo rosto dele. Hesitação, divertimento, mas foi tão rápido que ela não tinha certeza. Alguém que tem bom gosto para reconhecer uma mulher interessante, respondeu ele, esquivando-se da pergunta com uma elegância irritante. Isabela revirou os olhos. Que clichê! Não funcionou de jeito nenhum. Mentirosa, disse ele, aproximando-se. Você está sorrindo. E ela estava. Droga! Isabela rapidamente recompôs sua expressão, tentando parecer indiferente. Preciso ir trabalhar, anunciou, dando um passo para trás. Obrigada pela ajuda. Foi um prazer, Isabela, disse ele. E o jeito como ele pronunciou seu nome causou uma estranha sensação em seu estômago. Espero que nos encontremos novamente. Em um shopping deste tamanho, é possível, improvável, respondeu ela, já se afastando. Nunca diga nunca, gritou ele atrás dela. O destino, às vezes, tem senso de humor. Isabela acenou sem se virar, tentando ignorar a sensação de que os olhos dele ainda estavam fixos nela. Só quando chegou à loja e se refugiou atrás do balcão, permitiu-se suspirar profundamente. Você chegou na hora certa, comentou Melissa, sua colega de trabalho. O gerente passou procurando por você há 5 minutos. Ótimo, murmurou Isabela, ainda tentando processar o encontro na escada rolante. Mas me diga, Melissa, aproximou-se curiosa. Eu vi você conversando com um gato lá fora. Quem era ele? Ninguém, Isabela respondeu rápido demais. Só um cara que me ajudou quando eu tropecei. Ah, é mesmo. Melissa não parecia convencida. E esse ninguém parecia o quê? Problema. Isabela suspirou, organizando os produtos na vitrine. Mas mesmo tentando se concentrar no trabalho, ela não conseguia tirar aqueles olhos castanhos, cor de mel, e aquele sorriso irritantemente confiante da cabeça. Havia algo nele que a afetava de uma forma inexplicável. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, o misterioso estranho estava parado em frente à vitrine, observando-a trabalhar com um sorriso que prometia muito mais do que um simples encontro casual. O jogo estava apenas começando. 3 dias haviam se passado desde o incidente na escada rolante. Isabela começava a acreditar que tinha imaginado toda aquela química eletrizante. Talvez fosse apenas o susto da queda que tivesse intensificado tudo. Talvez ele fosse apenas mais um playboy rico que gostava de flertar com as funcionárias do shopping. Era uma típica tarde de quarta-feira na Sublime Cosméticos. O movimento estava fraco, com apenas alguns clientes olhando os produtos sem muito interesse. Isabela estava organizando os novos lançamentos de perfumes na vitrine quando Melissa se aproximou, cutucando-a com o cotovelo. Issa, tem um gato entrando na loja, sussurrou ela, fingindo arrumar os batons, e ele está vindo direto para você. Isabela ergueu os olhos e quase deixou cair o frasco de perfume que segurava. Lá estava ele, caminhando pela loja com a mesma confiança irritante de sempre, vestindo uma camisa azul marinho que realçava seus olhos e calças sociais, que pareciam ter sido
feitas sob medida para o seu corpo. Boa tarde, disse ele, parando em frente ao balcão com aquele sorriso. Ela não conseguiu decifrar se era charmoso ou provocante demais. Boa tarde, respondeu Isabela, tentando manter a voz profissional. Posso ajudar em algo? Na verdade, sim. Ele se aproximou do balcão, encostando-se casualmente nele. Estou procurando um presente para a sua namorada. A pergunta escapou antes que ela pudesse se controlar, e Isabela se amaldiçoou mentalmente. Ele arqueou uma sobrancelha, divertido. Que suposição interessante. Não tenho namorada, disse ele após uma pausa estratégica. E você? Eu? Isabela pigarreou. Não estamos falando de mim. Para quem é o presente? Para minha tal, minha irmã. O aniversário dela é amanhã. E eu sou péssimo nessas coisas. Quantos anos ela tem? 25. Gosto mais refinado ou básico? Refinado. Definitivamente refinado, respondeu ele. Mas seus olhos não se desviaram do rosto dela. Ela tem bom gosto para tudo. O jeito como ele disse isso fez Isabela sentir como se não estivessem mais falando da irmã dele. Ela se obrigou a se concentrar no trabalho, caminhando até a seção de perfumes importados. Estes aqui são os mais procurados, explicou ela, pegando alguns frascos. Eles têm notas florais e amadeiradas, ou você prefere algo mais cítrico? Ele se aproximou para cheirar os perfumes, chegando perto demais de Isabela. Sua colônia masculina a envolveu novamente, trazendo de volta todas as sensações do encontro na escada rolante. Este tem um aroma interessante, comentou ele, segurando o frasco que ela havia borrifado no próprio pulso para ele cheirar. Mas em vez de cheirar o perfume no papel, ele segurou delicadamente o pulso dela, aproximando o nariz da sua pele. O toque foi rápido, mas o suficiente para fazer o coração de Isabela disparar. Doce, mas com personalidade, murmurou ele, com os olhos fixos nos dela. Perfeito! O perfume! Ela gaguejou, entre outras coisas. Melissa, que observava tudo de longe, disfarçou uma risadinha. Isabela se afastou, tentando recuperar a compostura profissional. Então, você aceita isto? Perguntou ela, embrulhando o perfume com mais cuidado do que o necessário. Aceito, confirmou ele, tirando o cartão de crédito da carteira. E talvez você possa me ajudar com outra coisa. O que seria? Você conhece algum bom lugar para almoçar por aqui? Sou nova na região. Isabela o observou com ceticismo. Ele não parecia novo em lugar nenhum. Tinha a confiança de quem conhecia cada canto do shopping. Tem um restaurante japonês no terceiro andar. O italiano no segundo também é bom. E onde você almoça? Na praça de alimentação, como qualquer funcionário normal. Que tal me acompanhar ao restaurante japonês? Ele sugeriu assinando o recibo. Você poderia me dar algumas dicas do cardápio, já que sou nova por aqui? Eu trabalho, ela respondeu, mas com menos firmeza do que pretendia. Todo mundo tem horário de almoço. Eu não almoço com clientes, então terei que deixar de ser cliente, disse ele, guardando o cartão. Problema resolvido. Você é impossível, é o que dizem. Ele sorriu, pegando a sacola com o perfume. Mas eu também sou persuasivo. Não vai funcionar comigo, veremos. Ele caminhou em direção à saída, mas parou na porta e se virou. A propósito, Isabela, o nome dela soou como um carinho em sua voz. Esqueci de me apresentar da última vez. Ethan. Ethan, ela repetiu, gostando de como o nome soava. Prazer em conhecê-lo oficialmente. O prazer foi meu. O sorriso dele se alargou. Até mais, princesa rebelde. E ele saiu, deixando Isabela atrás do balcão com as bochechas coradas e o coração acelerado. Meu Deus! Melissa se aproximou, assim que ele desapareceu de vista. Que química! Quem é esse cara? Ele disse que se chama Ethan. Isabela murmurou, ainda processando a conversa. E você não vai aceitar o convite? Está louca? Ele é lindo, charmoso e claramente interessado em você.
Exatamente. Por que não? Caras assim não se interessam por funcionárias de loja. Deve ser só diversão para ele. E qual o problema? Você também pode se divertir. Isabela balançou a cabeça, voltando a organizar os produtos. Mas pelo resto da tarde, ela não conseguiu se concentrar em mais nada. Cada cliente que entrava na loja fazia seu coração disparar, na esperança de que fosse ele de novo. No dia seguinte, Ethan apareceu novamente e no outro também, sempre com uma desculpa diferente. Ele precisava de um presente para a secretária, queria experimentar um perfume novo ou simplesmente passou por ali e resolveu cumprimentá-la. As visitas se tornaram rotina. Ele sempre chegava no meio da tarde, quando o movimento estava mais tranquilo, e ficava conversando com ela por 20, 30 minutos. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada, filmes, livros, lugares que haviam visitado. Ele tinha um humor inteligente, fazia perguntas interessantes e parecia genuinamente curioso sobre as opiniões dela. Você é diferente, disse ele numa quinta-feira, encostando-se no balcão como de costume. Diferente de quê? Das mulheres que eu conheço. Qual é? Quantas você conhece? A pergunta saiu com um tom mais ciumento do que ela pretendia. Muitas, respondeu ele honestamente, mas nenhuma que me faça querer inventar desculpas para comprar batom. Isabela riu apesar de si mesma. Você comprou 3 batons esta semana. Para que precisa de tanto batom? Para ter motivos para vir aqui e conversar com você. A honestidade dele a pegou de surpresa. Por um instante, eles se encararam em silêncio. A tensão entre eles crescia como uma corda prestes a se romper. Por quê? Ela perguntou baixinho. Porque você me intriga, respondeu ele, inclinando-se um pouco mais sobre o balcão. Porque você não se impressiona facilmente. Porque quando você sorri de verdade, parece que o mundo fica mais interessante. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Havia sinceridade em sua voz que a deixou indefesa. Ethan, eu quero jantar com você? Ele interrompeu sem se desculpar, sem fingir que era trabalho. Só nós dois nos conhecemos melhor. Isabela olhou em seus olhos e viu algo que não esperava: vulnerabilidade. Por baixo de toda aquela confiança, havia uma esperança genuína de que ela diria sim. Não sei, ela suspirou. Isso pode complicar as coisas. As melhores coisas da vida geralmente complicam tudo. Ele sorriu. Vale a pena o risco. Na semana seguinte, Isabela se viu esperando pelas visitas de Ethan com uma ansiedade que não queria admitir. Ela até começou a se cuidar mais. Não por ele, é claro, apenas porque estava se sentindo mais confiante. Pelo menos era o que ela dizia a si mesma todas as manhãs, enquanto escolhia sua roupa com mais cuidado do que o normal. Era uma sexta-feira ensolarada, quando Melissa chegou ao trabalho com aquela expressão de quem sabia de algo que ninguém mais sabia. Sabia. Ela mal cumprimentou Isabela antes de se sentar em frente ao balcão, os olhos brilhando com uma curiosidade contida. Preciso te contar uma coisa, disse ela, olhando ao redor para se certificar de que não havia clientes por perto. Se for sobre o Jorge da perfumaria pedindo meu número de novo, eu já disse que não estou interessada. Isabela suspirou, organizando os pincéis de maquiagem. Não, não é sobre o Jorge. Melissa balançou a cabeça impacientemente. É sobre o seu misterioso crush. Isabela parou o que estava fazendo. Ele ainda não é meu crush. Melissa sorriu. Mas escuta, ontem eu estava saindo do trabalho quando o vi conversando com o gerente-geral do shopping. Sabe, aquele homem sério que aparece de vez em quando para verificar as coisas. E daí? Isabela tentou parecer indiferente, mas seu coração já estava acelerado. E daí? O que é isso? Eles não estavam conversando com a cliente funcionária, Issa. Estavam conversando como, sei lá, como iguais. O gerente até fez uma espécie de reverência formal quando se despediram. Uma reverência
Isabela franziu a testa. Você deve ter. Imaginei. Não imaginei nada, insistiu Melissa. Fiquei curiosa e resolvi investigar. Você conhece a Carla da joalheria? Conheço. A mãe dela trabalha na administração do shopping há 15 anos. Conhece todo mundo importante por aqui. Isabela sentiu um arrepio na espinha. Havia algo no tom de Melissa que indicava que aquela conversa não ia terminar bem. E o que isso tem a ver com o Ethan? Mostrei a ela uma foto dele. Melissa tirou o celular da bolsa. Consegui tirar esta de longe quando ele estava saindo da loja anteontem. Na tela do celular havia uma foto um pouco borrada de Ethan caminhando pelo corredor do shopping. Mesmo com a baixa qualidade da imagem, era inconfundivelmente ele. Melissa, você não pode sair por aí tirando fotos dos clientes, protestou Isabela. Mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Esqueça as fotos agora. Melissa acenou com a mão impacientemente. Carla o reconheceu imediatamente. Você sabe quem é o seu misterioso comprador de batons? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Isabela conseguia ouvir o próprio coração com um zumbido nos ouvidos. Ethan Blackwood, disse Melissa finalmente, e o nome saiu como uma bomba. Filho de Richard Blackwood, dono de toda essa rede de shoppings, incluindo este aqui. O mundo de Isabela pareceu girar em torno do próprio eixo. Ela se apoiou no balcão para não perder o equilíbrio. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixando de uma vez. A confiança excessiva, os ternos caros, o jeito como ele conhecia cada canto do shopping, o jeito como o gerente o tratava. Não pode ser, murmurou ela. É sim. Sim, continuou Melissa, claramente animada com a descoberta. O herdeiro do Império Blackwood está dando em cima de você. Você percebe o que isso significa? Significa que ele mentiu para mim esse tempo todo, disse Isabela, sentindo uma mistura de raiva e humilhação queimando em seu peito. Mentindo? Ele disse que era pobre? Não. Mas ela parou, percebendo que Ethan nunca havia mentido sobre nada. Ele apenas não havia contado toda a verdade. Ele me deixou acreditar que era apenas mais um cliente comum. Talvez ele quisesse que você gostasse dele por quem ele é, não pelo dinheiro, Melissa sugeriu. Mas Isabela não estava ouvindo. Sua mente estava a mil, repassando todas as conversas que tiveram, todas as vezes que ele flertou com ela, todos os momentos em que ela baixou a guarda. Será que tudo era só diversão para ele? Um jogo com a ingênua funcionária. Isa, você está bem? Perguntou Melissa, percebendo a confusão da amiga. Estou ótima, respondeu ela, entre dentes cerrados. Perfeita. Olha, eu sei que é um choque, mas pense pelo lado bom. Ele é rico, bonito e claramente interessado em você. Não é exatamente um problema. É um problema sim, retrucou Isabela. Porque pessoas como ele não se interessam por pessoas como eu. Somos de mundos diferentes. Mas ele ainda não sabe disso, tentou argumentar Melissa. Claro que ele sabe. Isabela explodiu, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Ele sabe exatamente quem eu sou, onde trabalho, quanto ganho. Embora eu não soubesse nada sobre ele, isso não é um relacionamento, Melissa. Ele está se divertindo às minhas custas. Naquele momento, como se o universo tivesse o timing perfeito para piorar as coisas, Ethan apareceu na entrada da loja. Ele vestia uma camisa social branca e calças escuras. Estava ainda mais bonito do que o normal. E tinha aquele sorriso que costumava derretê-la e agora só a irritava. Boa tarde, senhoritas, cumprimentou ele, aproximando-se do balcão como sempre fazia. Boa tarde, Sr. Blackwood, respondeu Isabela, com uma voz gélida, enfatizando o sobrenome. O sorriso dele vacilou. Por um breve instante, ela viu surpresa e algo que poderia ser interpretado como culpa passarem pelo rosto dele. Então você descobriu? Disse ele baixinho. Descobri, confirmou ela, cruzando os braços. Interessante como você se esqueceu de mencionar aquele pequeno detalhe sobre ser dono
do lugar onde eu trabalho. Isabela, eu posso explicar. Não precisa, ela interrompeu. Eu entendi perfeitamente. O riquinho se divertindo com a pobre funcionária. Muito original. Não é nada disso, disse ele, dando um passo à frente. Se você me deixar explicar. Explicar o quê? Perguntou ela, com a voz carregada de mágoa. Como você achou engraçado me ver tropeçando na frente do shopping que é seu? Como deve ter sido hilário me ver tentando impressionar um cliente que, na realidade, poderia me demitir num estalar de dedos. Eu jamais faria isso, disse ele, e havia uma urgência em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Não. Ela riu, mas não havia humor na risada. Então, por que você não me disse quem você era desde o começo? Ethan passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Porque toda vez que as pessoas descobrem quem eu sou, elas mudam, se tornam diferentes, falsas. Elas querem coisas de mim, não de mim. E com você. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Com você, foi diferente. Você me tratou como uma pessoa normal. Fez perguntas sobre mim, não sobre o que eu possuo. Riu das minhas piadas ruins sem forçar a barra. Foi real. Real? Ela balançou a cabeça incrédula. Nada disso era real. Tudo era baseado em mentiras. Eu não menti sobre nada do que sinto por você, disse ele, aproximando-se. Cada conversa, cada sorriso, cada momento, tudo isso foi verdade. Mas você mentiu sobre quem você é. Eu omiti informações. Não é a mesma coisa. Para mim é, disse ela, sentindo as lágrimas ameaçarem brotar. Ela não ia chorar na frente dele. Não ia dar a ele essa satisfação também. Melissa, que havia acompanhado toda a discussão em silêncio, decidiu se afastar discretamente, fingindo organizar produtos do outro lado da loja. Isabela, por favor. Ethan estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas ela se afastou. Deixe-me levá-la para jantar hoje. Podemos conversar sobre isso direito. Não, disse ela firmemente. Não quero jantar com você. Não quero conversar com você. Aliás, não quero mais te ver na minha loja. Sua loja? Perguntou ele, com um tom ameaçador na voz. Sabe o que eu quis dizer? Sei. Ele assentiu lentamente. E você sabe que posso estar aqui quando quiser. Claro que pode, concordou ela, erguendo o queixo em desafio. Afinal, você é o dono. Mas isso não significa que vou conversar com você. Eles se encararam por um longo momento. A tensão entre eles agora era de um tipo completamente diferente. Não era mais atração e diversão. Era mágoa, orgulho ferido e algo que nenhum dos dois queria nomear. Tudo bem, disse Ethan finalmente. Se é assim que você quer. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Só para você saber, disse ele sem se virar. Eu ia te contar. Hoje à noite, no jantar, eu ia te contar tudo. Então ele foi embora, deixando Isabela sozinha com o coração partido e uma raiva que ela não sabia exatamente para quem direcionar. Se para ele por ter omitido a verdade ou para si mesma por ter se permitido apaixonar por alguém que estava claramente fora de seu alcance. 5 dias passaram desde a discussão na loja e Isabela começou a se perguntar se havia exagerado. Não que ela fosse admitir isso para alguém, especialmente para Melissa, que não parava de lembrá-la de que ela havia rejeitado o herdeiro mais cobiçado da cidade. Você está louca? Melissa havia perguntado pela 10ª vez naquela semana. O homem mais rico e bonito do shopping estava aos seus pés, e você o expulsou por quê exatamente? Porque ele não veio dizer, oi, eu sou o bilionário. Não foi por isso, retrucou Isabela, mas sua convicção diminuía a cada dia que passava sem vê-lo. Para sua surpresa e irritação, Ethan havia respeitado seu pedido. Ele não aparecia mais na loja, não passava casualmente pelo corredor, não inventava mais desculpas para comprar produtos que claramente não precisava. Ele simplesmente desapareceu. E isso a irritava ainda mais
do que quando ele insistia em aparecer. Naquela quarta-feira, Isabela teve um dos piores dias de trabalho de sua vida. Começou com uma cliente histérica, porque a cor do batom não era exatamente como ela esperava. Passou por um acidente com uma base cara derramada no chão e terminou com a notícia de que as vendas da loja estavam abaixo da meta mensal. Vai ficar tudo bem. Melissa tentou consolá-la enquanto fechavam a loja. Amanhã é outro dia. Fácil de dizer. Isabela suspirou, guardando a chave na bolsa. Você não tem um gerente te pressionando por causa das baixas vendas. As vendas vão melhorar. E quem sabe? Melissa fez uma pausa dramática. Talvez apareça um cliente especial que compre tudo na loja. Pare de sonhar acordada. Isabela revirou os olhos e parou de falar sobre ele. Eu já disse que não quero mais saber sobre esse assunto. Elas se despediram no estacionamento e Isabela caminhou sozinha até o ponto de ônibus. O shopping já estava fechando e os corredores ecoavam com o som de seus saltos no mármore. Era um caminho que ela fazia há anos, mas naquela noite, por algum motivo, parecia diferente. Talvez fosse cansaço, ou talvez fosse a estúpida saudade que insistia em apertar seu peito toda vez que ela pensava em olhos castanhos mel e sorrisos cínicos. Ela estava quase chegando à saída quando o viu. Ethan estava encostado na parede, perto dos elevadores, com as mãos nos bolsos da calça, olhando diretamente para ela. Ele vestia uma camisa social cinza escura e jeans, uma combinação mais casual do que ela estava acostumada a vê-lo usar, mas que o tornava ainda mais atraente. Isabela parou no meio do corredor, com o coração acelerado. Por um momento, eles apenas se encararam. A tensão entre eles era tão palpável que parecia ocupar todo o espaço ao redor. — O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. — Esperando por você, respondeu ele simplesmente, afastando-se da parede e caminhando lentamente em sua direção. Eu disse que não queria mais falar com você. Disse sim, concordou ele, parando a alguns metros de distância. Mas você não disse que eu não podia esperar por você aqui fora. Tecnicamente, aqui dentro ainda é seu, apontou ela, tentando manter o tom sarcástico. Tecnicamente, admitiu ele, e ela viu um vislumbre do antigo sorriso. Mas não é por isso que estou aqui. Então, por que você está? Ethan passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia aprendido que ele fazia quando estava nervoso ou frustrado. Porque não consigo parar de pensar em você, disse ele. E a honestidade crua em sua voz a atingiu como um soco no estômago. Porque já faz 5 dias que não durmo direito. Porque tentei esquecer, tentei me convencer de que era melhor assim, mas não consigo. Ethan, não, deixe-me falar. Ele interrompeu, dando mais um passo para a frente. Você tinha razão em estar brava comigo. Eu deveria ter te contado quem eu era desde o começo. Mas você também tinha razão sobre o motivo de eu não ter te contado. Que motivo? Porque você está fazendo exatamente o que eu temia que fizesse, disse ele, gesticulando entre os dois. Você está me tratando como se eu fosse uma pessoa completamente diferente agora que sabe meu sobrenome. Porque você é diferente. Ela explodiu. Você é rico, poderoso, pode ter qualquer mulher que quiser. Por que diabos você se interessaria por mim? Porque você me faz rir, ele respondeu sem hesitar. Porque você não tem medo de me contradizer. Porque quando você fala sobre coisas que gosta, seus olhos brilham de um jeito que me deixa sem fôlego. Porque você é inteligente, engraçada e a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Isabela sentiu as bochechas dela coraram, mas ela balançou a cabeça. Você poderia dizer isso para qualquer um. Eu poderia, admitiu ele. Mas não digo. E mesmo se dissesse, não seria verdade como é com você. Ele deu mais um passo, agora perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo. Isabela,
Eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que minha família, meu dinheiro, tudo isso complica as coisas, mas o que sinto por você não tem nada a ver com isso. Como posso ter certeza? Perguntou ela, e sua voz saiu mais vulnerável do que pretendia. Porque se fosse só diversão, eu teria desistido há 5 dias, disse ele, erguendo lentamente a mão para tocar seu rosto. Porque se fosse um jogo, eu não estaria aqui implorando para você me dar uma chance. O toque de seus dedos em sua bochecha fez Isabela fechar os olhos involuntariamente. Era suave, quase reverente, como se ela fosse feita de algo precioso que pudesse se quebrar. Não sei se posso confiar em você, sussurrou ela. Então, deixe-me provar, disse ele aproximando-se ainda mais. Deixe-me mostrar que o que sinto é real. Quando ela abriu os olhos, encontrou o dele fixo em seu rosto, estudando cada detalhe, como se estivesse memorizando. Havia algo diferente ali, não mais a confiança arrogante de antes, mas uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto. Ethan, ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Isabela não se afastou. Em vez disso, ergueu o rosto em direção ao dele, fechando os olhos quando sentiu sua respiração quente roçar seus lábios. O beijo começou suave, quase hesitante, como uma pergunta que ele fazia. Mas quando ela respondeu, pressionando os lábios contra os dele, algo explodiu entre eles. As mãos dele se enredam em seus cabelos, puxando-a para mais perto, enquanto as dela se agarravam à camisa dele como uma âncora. O beijo se aprofundou, 5 dias de tensão e desejo se materializando naquele encontro de lábios e línguas. Isabela nunca tinha sido beijada assim, como se o mundo fosse acabar, e aquele momento era a única coisa que importava. Ethan a beijou com uma intensidade que a deixou com as pernas bambas, uma das mãos firme em sua cintura, a outra ainda entrelaçada em seus cabelos. Quando finalmente se separaram para respirar, permaneceram com as testas encostadas, respirando pesadamente. O shopping estava silencioso ao redor deles, apenas o som da respiração acelerada de ambos ecoando no corredor vazio. "Uau!" murmurou ela, ainda de olhos fechados. "É", concordou ele. A voz dele. "Uau!" Ficaram assim por um longo momento, absorvendo o que havia acontecido. Isabela podia sentir o coração dele batendo contra o seu peito. Podia sentir o perfume masculino que a deixava tonta. Podia sentir as mãos dele tremendo levemente onde tocavam sua pele. "Isso muda alguma coisa?" perguntou ele baixinho. Isabela abriu os olhos e o encontrou olhando para ela com uma expressão que misturava esperança e medo. "Muda tudo", admitiu ela. "E ao mesmo tempo, não muda nada." "O que isso significa?" "Significa que ainda estou com medo", disse ela honestamente. "Significa que ainda não sei se isso vai dar certo, mas também significa que ela fez uma pausa, reunindo coragem. Talvez eu queira descobrir." O sorriso que se espalhou pelo rosto dele era o mais bonito que ela já tinha visto. Não era o sorriso confiante e provocante de antes, mas algo genuíno e aliviado. "Posso te levar para casa?" ele perguntou. "Não no seu carro caro", ela respondeu rapidamente. "Ainda não estou pronta para toda essa ostentação." "Tudo bem", ele riu. "Podemos pegar um táxi ou ônibus, se preferir." "Você vai de ônibus?" Ela arqueou uma sobrancelha. "Preciso ver isso." "Por você, eu faria qualquer coisa", ele disse, e a sinceridade em sua voz fez o coração dela disparar. Enquanto caminhavam juntos em direção à saída, Isabela sabia que estava entrando em território desconhecido. Ela não sabia se isso daria certo, não sabia se conseguiria lidar com as complicações que surgiriam. Mas, pela primeira vez em 5 dias, ela se sentia viva novamente. E talvez, só talvez, valesse a pena o risco. 2 semanas haviam se passado desde aquele beijo no shopping. No corredor,
Isabela vivia uma montanha-russa emocional, que não sabia se amava ou odiava. Ethan havia cumprido sua promessa de ir com calma. Ele não a pressionava, não ostentava sua riqueza na frente dela e, surpreendentemente, realmente pegou o ônibus algumas vezes para acompanhá-la até em casa. Eles se encontravam quase todos os dias depois do trabalho. Às vezes, apenas passeavam pelo shopping depois que as lojas fechavam, conversando sobre tudo e nada. Outras vezes, iam a uma lanchonete simples, perto da casa dela, onde Ethan parecia genuinamente feliz, comendo um hambúrguer comum enquanto ela ria de suas tentativas desastradas de comer sem se sujar. Você nunca comeu em uma lanchonete antes? Ela perguntou em uma dessas ocasiões, observando-o tentar descobrir a melhor maneira de abordar o sanduíche gigante. Não é assim, ele admitiu. Sempre foram restaurantes, garçons, guardanapos de pano. Que vida triste, brincou ela, limpando uma gota de molho do queixo dele com um guardanapo de papel. O simples gesto fez os olhos dele escurecerem de um jeito que deu um nó no estômago dela. Eram momentos como esses que faziam Isabela começar a acreditar que talvez, só talvez, aquilo pudesse dar certo. Ethan estava se esforçando para entrar no mundo dela, e ela estava aos poucos baixando a guarda. Mas naquela quinta-feira, tudo mudou. Isabela estava organizando os novos produtos quando notou uma movimentação estranha do lado de fora da loja. Vários funcionários da administração passavam apressados pelo corredor, conversando baixinho e com expressões tensas, até o gerente geral apareceu. Algo que só acontecia quando havia problemas sérios. "O que você acha que está acontecendo?" perguntou Melissa, observando a confusão. "Não faço ideia", murmurou Isabela, mas sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Foi então que ela ouviu. Richard Blackwood caminhava pelo corredor com a postura de um imperador inspecionando seu reino. Alto, imponente, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que o salário anual de Isabela. Ele irradiava poder e autoridade. Atrás dele, uma pequena comitiva de assistentes tentava acompanhar seu ritmo firme. Isabela nunca o tinha visto pessoalmente, mas não havia como confundi-lo. A semelhança com Ethan era inegável. Os mesmos olhos penetrantes, o mesmo maxilar forte, mas onde Ethan tinha calor e humor, Richard tinha frieza e determinação, e ele estava vindo diretamente para a loja dela. "Meu Deus!" sussurrou Melissa. "É o Richard Blackwood. O que ele quer aqui?" Isabela não respondeu, porque seu coração havia parado de bater. Havia algo no jeito como ele olhava para a loja, para ela, que fazia todos os seus instintos gritar em perigo. Richard parou na entrada da Sublime Cosméticos, dispensou a assistente com um gesto seco e entrou. O espaço que sempre parecia adequado, de repente pareceu minúsculo com a presença dele. "Boa tarde", disse ele com a voz grave e controlada. "Você deve ser Isabela." Não era uma pergunta. Era uma declaração carregada de conhecimento e, pelo tom, de desaprovação. "Boa tarde, Sr. Blackwood", respondeu ela, tentando manter a voz firme. "Posso ajudá-lo em algo?" Na verdade, pode. Ele caminhou pela loja como se estivesse avaliando cada detalhe. "Gostaria de ter uma conversa particular com você sobre meu filho." O sangue de Isabela gelou. Melissa murmurou alguma desculpa e desapareceu para o fundo da loja, deixando-os a sós. "Não tenho certeza do que o senhor quer dizer", tentou Isabela, mas sua voz soou pouco convincente até para ela mesma. Richard se virou para encará-la, e o peso de seu olhar era quase físico. "Não me insulte fingindo ignorância", disse ele calmamente. "Eu sei exatamente o que está acontecendo entre você e Ethan. A questão é, você sabe mesmo? Somos apenas amigos", tentou Isabela. "Amigos?" Ele arqueou uma sobrancelha de uma forma tão semelhante à de Ethan. Era
perturbador. Amigos que se beijam no meu shopping depois do horário de funcionamento? Isabela sentiu as bochechas esquentarem. Claro que ele sabia. Provavelmente tinha câmeras, cada canto daquele lugar. Com todo o que eu respeito, Sr. Blackwood, minha vida pessoal não é da sua conta. Só passa a ser da minha conta quando envolve meu filho e uma funcionária do meu estabelecimento, retrucou ele, com um tom ainda controlado, mas com uma frieza que fez Isabela estremecer. Eu não fiz nada de errado. Não disse que você fez, concordou Richard. Mas vocês dois estão agindo de forma imprudente. Ele caminhou até o balcão, colocou as mãos sobre ele e inclinou-se levemente em sua direção. Era uma postura que deveria parecer casual, mas, na verdade, era pura intimidação. Deixe-me ser claro, Isabela. Ethan é um jovem impressionante. Ele sempre teve uma tendência a se envolver em causas perdidas, projetos impossíveis. É uma fase que ele precisa superar. Uma fase? A raiva começou a borbulhar em seu peito. É assim que você vê seu próprio filho? Eu vejo meu filho como alguém que tem responsabilidades, respondeu Richard. Um império para herdar, uma reputação familiar para manter, expectativas sociais para cumprir. E eu vejo você como uma distração perigosa de tudo isso. Perigosa? Isabela riu, mas não havia humor na risada. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Sei que você trabalha em uma loja de cosméticos, mora em um apartamento alugado no subúrbio, pega ônibus para o trabalho. Sei que sua família é de classe média baixa e que você não tem conexões sociais ou comerciais relevantes. Cada palavra era uma facada, não porque fossem mentiras, mas porque eram verdades das quais ela nunca se envergonha até aquele momento. E daí? Perguntou ela, erguendo o queixo desafiadoramente. Então isso não combina com o mundo do meu filho, disse Richard. Ethan precisa se casar com alguém que agregue valor ao nosso negócio, que entenda as responsabilidades que vêm com o nome Blackwood. Alguém do mesmo círculo social. Que conveniente, disse Isabela, com a voz trêmula de raiva, reduzindo o amor a uma transação comercial. Amor? Richard riu, e o som foi cortante. Minha querida, você realmente acha que isso é amor? Ethan tem 28 anos e nunca precisou lutar por nada na vida. Você representa algo proibido, um desafio, uma aventura. Mas quando a novidade passar, você não sabe do que está falando, não é? Ele se endireitou. Então me diga, ele já te apresentou a alguém da família? Vocês foram juntos a algum evento social? Ele já falou em te apresentar aos amigos dele, pessoas do mesmo círculo? Isabela abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram porque ele tinha razão. Todas as vezes que se encontravam, eram só os dois. Sempre longe dos lugares que Ethan frequentava, sempre no mundo dela, nunca no dele. Vejo que você está começando a entender, disse Richard. Percebendo sua hesitação, Ethan pode até acreditar que sente algo verdadeiro por você, mas inconscientemente ele sabe que isso não pode ir além do que já é. É por isso que ele a mantém escondida. Ele disse que quer ir devagar, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Claro que disse, Richard assentiu. É mais fácil do que admitir que não se tem coragem de assumir publicamente um relacionamento que sabe ser inapropriado. Isabela sentiu lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusou a derramá-las na frente daquele homem. O que você quer de mim? Que você seja inteligente, respondeu ele. Que pare com isso antes que vocês dois se machuquem ainda mais, para permitir que meu filho siga o caminho que lhe foi traçado. E se eu recusar? Richard sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Então você descobrirá que posso ser muito persuasivo quando necessário. Esta loja, por exemplo, tem um contrato de aluguel que expira em breve. Seria uma pena se não fosse renovado devido a problemas administrativos. A ameaça não era velada, era direta e clara. Você está me chantageando.
Estou-lhe oferecendo uma oportunidade para tomar a decisão certa por conta própria, corrigiu ele. Mas sim, se necessário, usarei todos os recursos à minha disposição para proteger meu filho de uma situação que só pode terminar mal para todos os envolvidos. Richard caminhou em direção à saída, mas parou na porta. Pense no que conversamos, Isabela. E lembre-se, quanto mais isso se prolongar, mais doloroso será o inevitável fim. E então ele saiu, deixando Isabela sozinha com o coração partido e a amarga sensação de que talvez ele estivesse certo sobre tudo. Melissa apareceu alguns minutos depois, encontrando-a ainda parada atrás do balcão, olhando para o nada. Isa, o que ele queria? Destruir minha vida? Isabela respondeu, e sua voz soou estranha. Calma, e acho que ele conseguiu. Naquela noite, quando Ethan apareceu para buscá-la, como fazia todos os dias, Isabela o observou com outros olhos. Ela procurou sinais do que Richard havia dito. A hesitação, a vergonha escondida, a consciência de que aquilo não poderia durar. E o mais assustador de tudo era que ela os encontrou. Por 3 dias, Isabela evitou Ethan. Não foi fácil. Ele aparecia na loja como sempre, mas ela se escondia nos fundos, pedindo a Melissa que o atendesse. Ele mandava mensagens perguntando se estava tudo bem, e ela respondia com desculpas vagas sobre estar ocupada. Ele ligou algumas vezes e ela simplesmente não atendia. Mas, no 3º dia, ele não apareceu. E foi aí que Isabela percebeu que talvez Richard estivesse certo sobre mais coisas do que ela queria admitir. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, ela estava reorganizando os produtos em exposição quando o viu se aproximando, mas havia algo diferente nele. Ethan caminhava com menos confiança, os ombros levemente curvados, e quando entrou na loja, não exibiu aquele sorriso que sempre a derretia. Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Estou trabalhando, respondeu ela sem olhar para ele. Isabela, por favor. Havia algo em sua voz que a fez finalmente encará-lo. Eu sei que meu pai esteve aqui. Seu sangue gelou. Como você sabe? Porque ele veio falar comigo depois. Porque ele me contou sobre a sua conversa. Ele passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração, porque eu deveria ter imaginado que ele faria isso. Isabela largou o produto que segurava e se virou completamente para ele. E você veio aqui para quê? Para me dizer que ele estava certo. Que tudo isso foi um erro desde o começo. Não, respondeu Ethan firmemente. Eu vim para te dizer que ele estava errado em tudo. Estava? Ela cruzou os braços. Então, por que você sumiu por 3 dias? Por que não me procurou quando descobriu que ele tinha me ameaçado? Porque ele hesitou. E nessa hesitação, Isabela viu a confirmação de todos os seus medos. Porque você teve dúvidas, completou ela, com a voz carregada de mágoa, porque uma parte de você se perguntava se ele não estava certo. Não é isso. Sim, ela explodiu, toda a raiva e frustração dos últimos dias transbordando. Você sumiu porque pela primeira vez alguém colocou em palavras o que você já sabia lá no fundo, que isso não pode dar certo. Que somos de mundos diferentes, que eu não me encaixo na sua vida, Isabela. Isso não é verdade, não é? Ela riu amargamente. Então me diga, quando você ia me apresentar à sua família? Quando íamos sair juntos para algum lugar onde seus amigos pudessem nos ver? Quando você ia parar de me esconder como se eu fosse um segredo sujo? Ethan pareceu ter levado um tapa. Por um longo momento, ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, Isabela encontrou todas as respostas de que precisava. Era isso, não era? Ela murmurou, sentindo as lágrimas ameaçaram cair. Eu era apenas uma aventura divertida até você encontrar alguém adequado para o seu mundo. Não, ele disse, dando um passo em direção a ela. Não era isso. Eu só queria te proteger. Me proteger? Ela balançou a cabeça incrédula. Me proteger de quê? Do meu mundo? Da minha família?
de pessoas que podem ser cruéis e preconceituosas. Eu queria que tivéssemos tempo para nos consolidar antes de enfrentar tudo isso. Que conveniente, disse Isabela, repetindo as palavras que havia usado com Richard. Usando a proteção como desculpa para a covardia, a palavra atingiu Ethan como um tapa. Ela viu a dor passar pelo rosto dele, seguida por algo que pareceu ser uma revelação dolorosa. Você tem razão, disse ele baixinho. Eu sou um covarde, Ethan. Não, interrompeu ele. Você tem razão, eu estava com medo. Medo de como minha família reagiria. Medo de como isso afetaria os negócios. Medo de... Ele fez uma pausa. Medo de que você percebesse que talvez eu não valha todo o drama que vem comigo. Isabela sentiu parte de sua raiva se dissipar, substituída por uma profunda tristeza. E agora? Perguntou ela. O que mudou? O que mudou é que passei 3 dias sem você. E foram os piores 3 dias da minha vida, respondeu ele, aproximando-se. O que mudou é que percebi que prefiro encarar meu pai, minha família, o mundo inteiro do que perder você. Belas palavras, disse ela, mas sua voz havia perdido parte da frieza. Mas e quando as coisas ficarem realmente difíceis? Quando seu pai insistir mais, quando você perceber que me escolher significa abrir mão de tudo que você sempre teve? Eu não vou abrir mão de tudo, disse Ethan, parando bem na frente dela. Vou lutar pelo que importa. E você importa, Isabela, mais do que qualquer empresa, qualquer herança, qualquer expectativa que meu pai tenha. Como posso confiar nisso? Em resposta, Ethan tirou o celular do bolso e discou um número. Colocou no viva-voz antes que ela pudesse protestar. Ethan! A voz de Richard ecoou pelo pequeno espaço da loja. Pensei que você viria ao escritório hoje para conversarmos. Estou falando agora, pai, respondeu Ethan, com os olhos fixos em Isabela. E quero deixar uma coisa bem clara. Ethan, se isso é sobre aquela garota, é sobre Isabela. Sim, a mulher que amo e com quem pretendo ficar, quer você goste ou não. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Isabela sentiu o coração parar quando ele disse que a amava. Era a primeira vez que ele usava essa palavra. Ethan, a voz de Richard estava perigosamente calma. Acho melhor você pensar bem no que está dizendo. Eu já pensei nisso, respondeu Ethan. Pensei muito, e minha decisão é esta. Isabela é a mulher que escolho. Se você não aceitar isso, teremos um problema, mas eu não vou desistir dela. Você está cometendo um erro que pode lhe custar a herança, ameaçou Richard. Então, que custe, disse Ethan sem hesitar. Eu posso construir minha própria vida, minha própria empresa. Posso trabalhar para outros, mas não posso construir outro coração, outro amor como este. Isabela sentiu as lágrimas finalmente transbordarem, mas agora eram lágrimas de uma emoção completamente diferente. Ethan, começou Richard, mas foi interrompido. A conversa acabou, pai, disse Ethan firmemente. Quando você estiver pronto para realmente conhecer Isabela, para dar a ela uma chance real, me avise. Até lá, não quero ouvir mais uma palavra contra ela. E desligou. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ethan e Isabela se encararam, ambos respirando pesadamente, como se tivessem acabado de sair de uma batalha. Você justificou seu pai, disse ela baixinho. Justifiquei, confirmou ele. Por minha causa, por nossa causa, corrigiu ele. Ele poderia mesmo tirar sua herança. Poderia. Ethan deu de ombros. Mas ele não pode te tirar de mim, a menos que você queira ir embora. Isabela o observou por um longo momento. Ela viu determinação em seu rosto, mas também vulnerabilidade. Ele havia se arriscado por ela e a havia escolhido em vez da vida fácil que sempre tivera. Você disse que me amava, murmurou ela. Eu disse, confirmou ele, dando um passo à frente. Porque é verdade. Eu te amo, Isabela. Amo sua força, sua inteligência, sua teimosia. Amo o jeito como você me desafia.
Como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Adoro como você faz um hambúrguer de lanchonete parecer a melhor refeição do mundo só porque está comigo. Ela riu em meio às lágrimas. Eu também te amo, admitiu finalmente. Apesar de tudo, apesar dos medos, apesar do seu pai insuportável, eu te amo. Ethan sorriu. E era aquele sorriso genuíno que ela aprendera a amar, livre de toda a arrogância dos primeiros tempos. Então está decidido, disse ele, estendendo a mão para ela. Nós contra o mundo. Nós contra o mundo, concordou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Inclusive contra o meu pai. Principalmente contra o seu pai, corrigiu ela, que ambos riram. Mas mesmo enquanto riam, Isabela sabia que a batalha estava apenas começando. Richard Blackwood não era o tipo de homem que aceitaria a derrota facilmente. E Ethan acabara de declarar guerra ao próprio pai por ela. Ela só esperava que o amor deles fosse forte o suficiente para sobreviver ao que estava por vir. Agora, disse Ethan, puxando-a para mais perto. Acho que devo algumas apresentações oficiais. Que tal começarmos com um jantar, em que eu te levo ao melhor restaurante da cidade, sem nos escondermos de ninguém? Contanto que você não se incomode se eu não souber qual garfo usar primeiro? Ela brincou. Contanto que você não se incomode se eu ainda preferir o hambúrguer? Ele retrucou. E se beijaram ali mesmo, no meio da loja, sem se importar com quem pudesse ver. A guerra estava declarada, mas pelo menos agora estavam do mesmo lado. Uma semana se passou desde a discussão por telefone com Richard e as coisas mudaram drasticamente. Ethan não estava mais se escondendo. Aparecia na loja todos os dias, levava Isabela para almoçar nos restaurantes do shopping e caminhavam de mãos dadas pelos corredores como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca. Os funcionários cochichavam quando eles passavam. Alguns clientes olhavam com uma curiosidade mal disfarçada e Isabela sentia as escadas por onde passavam. Mas Ethan parecia completamente alheio a tudo isso ou simplesmente não se importava. Isso não te incomoda? Perguntou ela numa terça-feira, quando saíram do restaurante japonês no terceiro andar, e ela percebeu que várias pessoas os observavam. Que pessoas? Que comentários? Aidan parou no meio do corredor e a puxou para mais perto, beijando-a suavemente ali mesmo, na frente de todos. Me incomoda agora? Perguntou ele quando se separaram, com um sorriso travesso nos lábios. Ethan, ela protestou, mas estava rindo. Quero que todos saibam que você é minha, disse ele, entrelaçando os dedos dela aos seus. Não tenho vergonha disso, tenho orgulho. E ele realmente parecia ter. Mas Isabela ainda sentia um nó no estômago toda vez que pensava em Richard e suas ameaças. O homem estava em silêncio desde a ligação. E isso a deixava mais nervosa do que se ele estivesse fazendo um escândalo. Ele está planejando alguma coisa, disse ela a Ethan naquela noite, enquanto caminhavam para o ponto de ônibus. Quem? Seu pai? Esse silêncio não é normal. Homens como ele não aceitam derrotas assim tão facilmente. Ethan suspirou. Talvez ele esteja reconsiderando. Talvez ele tenha percebido que eu estava falando sério. Ou talvez ele esteja esperando o momento certo para atacar. Isso. Ele parou e se virou para ela. Não importa o que ele faça, eu não vou mudar de ideia. E se ele realmente cortar sua herança, se ele a deserdar, então eu trabalharei como qualquer pessoa normal. Eu sou formado em administração de empresas, tenho experiência nos negócios da família. Posso abrir minha própria empresa, trabalhar para outros. Ele deu de ombros. Eu não vou morrer de fome, mas você nasceu para essa vida. É seu por direito. O que é meu por direito é escolher com quem eu quero passar a minha vida, respondeu ele, tocando o rosto dela. E eu escolho você. Na quinta-feira seguinte, Isabela estava tendo um dos dias mais movimentados em semanas. Uma promoção especial
havia atraído vários clientes e ela mal teve tempo para almoçar. Ela estava finalizando uma venda quando Melissa apareceu ao seu lado, cutucando-a discretamente. Isa, sussurrou ela. Olha quem chegou! Isabela ergueu os olhos e sentiu o sangue gelar. Richard Blackwood estava parado na entrada da loja, mas desta vez ele não estava sozinho. Uma mulher elegante, provavelmente na casa dos 50, estava ao lado dele. Ela tinha cabelos loiros impecavelmente arrumados, usava um conjunto caro de jaqueta e saia, e carregava uma bolsa que custava mais do que Isabela ganhava em 6 meses. Quem é ela? Perguntou Melissa. Mas Isabela não precisava perguntar. Só podia ser uma pessoa, a mãe de Ethan. Com licença, disse Richard, aproximando-se do balcão quando Isabela terminou de atender o cliente. Gostaria de falar com você. Esta é minha esposa, Victoria. A mulher estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. O prazer é meu, Isabela. Já ouvi falar muito da senhora. Senhora Blackwood, cumprimentou Isabela, tentando manter a voz firme. Podemos conversar em particular? Perguntou Richard. Aqui está ótimo, respondeu Isabela. Ela não se deixaria intimidar novamente. Victoria e Richard trocaram um olhar. Muito bem, disse Victoria. Vim aqui porque meu marido me contou sobre a situação entre você e nosso filho. Que situação? O envolvimento romântico que vocês estão tendo, esclareceu Victoria, como se estivesse falando do tempo. E eu queria te conhecer pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Que tipo de decisão? Se eu apoio meu marido em suas tentativas de nos separar ou se te dou uma chance de te conhecer melhor. Isabela piscou, surpresa. Não era o que ela esperava. E qual foi a sua conclusão? Victoria a observou por um longo momento. Você é exatamente como Ethan descreveu, forte, inteligente e não se intimida facilmente. Ele falou muito sobre mim, interrompeu Richard com um tom de resignação na voz. Por telefone, pessoalmente, ele até enviou um e-mail de 3 páginas explicando por que estava apaixonado por você e por que achava que estávamos errados. 3 páginas. Isabela não conseguiu esconder o sorriso. 3 páginas muito eloquentes, confirmou Victoria, falando sobre sua ética de trabalho, sua independência, seu senso de humor, sua honestidade. Foi até meio constrangedor. É constrangedor ver meu filho defender alguém com tanta paixão, admitiu Richard. Isabela olhou de um para o outro, tentando entender aonde aquela conversa estava levando. O que vocês querem de mim? Queremos realmente conhecê-la, disse Victoria. Não como uma ameaça ou um problema a ser resolvido, mas como a mulher que conquistou o coração do nosso filho. Richard pode ter métodos questionáveis. Victoria lançou um olhar significativo para o marido. Mas ele só quer proteger o Ethan. Às vezes, excessivamente às vezes, murmurou Richard. Frequentemente, corrigiu Victoria. E eu quero ter certeza de que não cometemos um erro ao afastar alguém que poderia fazer nosso filho feliz. Antes que Isabela pudesse responder, uma comoção começou do lado de fora da loja. Várias pessoas olhavam na mesma direção, apontando e cochichando. Até Victoria e Richard se viraram para ver o que estava acontecendo. E então, Isabela o viu. Ethan caminhava pelo corredor do shopping carregando-se o maior buquê de rosas vermelhas que ela já vira na vida. Não era apenas grande, era absolutamente exagerado, ocupando quase todo o espaço em seus braços. Atrás dele, uma funcionária carregava uma grande caixa de chocolates e outra trazia um urso de pelúcia gigante. " O que ele está fazendo? " murmurou ela. Mas uma parte dela já sabia. Ethan parou bem em frente à loja, completamente, ignorando a multidão que se formara ao seu redor e a presença de seus pais. Seus olhos estavam fixos apenas em Isabela. Isabela Santos, disse ele em voz alta o suficiente para que todos ouvissem.
Quero que todos neste shopping saibam que estou completamente, irremediavelmente apaixonado por você. Ethan, o que você está fazendo? Perguntou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Estou me redimindo por ter sido um idiota, respondeu ele, entrando na loja com todos os apetrechos românticos. Estou provando que não tenho vergonha de você, que não quero te esconder, que quero gritar para o mundo inteiro que você é a mulher da minha vida. A loja agora estava lotada de curiosos, funcionários do shopping, clientes e até mesmo alguns donos de lojas vizinhas vieram ver o espetáculo. Isabela, continuou ele, colocando as flores no balcão. Eu sei que cometi erros. Sei que demorei muito para ter coragem de assumir publicamente o que sinto. Mas quero passar o resto da minha vida compensando isso. Ethan, deixe-me. Terminou. Ele a interrompeu, pegando em suas mãos. Quero te apresentar a todos os meus amigos. Quero te apresentar em todos os eventos sociais, todos os jantares de negócios, todas as reuniões de família. Quero que você conheça cada canto do meu mundo, porque quero que você faça parte dele, não como uma visitante, mas como a dona. A multidão ao redor estava completamente em silêncio, absorvendo cada palavra. E se seus pais não aprovarem? Perguntou ela, lançando um olhar rápido para Victoria e Richard. Então eles terão que se acostumar, respondeu Ethan sem hesitar. Porque você não vai a lugar nenhum. Foi então que Victoria deu um passo à frente. Na verdade, disse ela, com a voz clara no silêncio da loja, acho que já estou me acostumando. Ethan se virou, surpreso ao ver seus pais ali. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Conhecendo nossa futura nora? Respondeu Victoria, com um sorriso genuíno. O queixo de Ethan caiu. Futura nora. Bem, Richard pigarreou. Se você insiste em se casar com ela de qualquer maneira, prefiro que seja com a nossa bênção. Espere. Isabela interveio. Ninguém mencionou casamento aqui. Ethan se virou para ela com um sorriso que poderia iluminar todo o shopping. Ainda não, disse ele. Mas agora que meus pais aprovaram, ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da loja lotada, tirando uma pequena caixa do bolso. Ethan, Isabela exclamou, surpresa. Isabela Santos, disse ele, abrindo a caixa e revelando um anel que brilhava sob as luzes da loja. Você quer se casar comigo e me fazer o homem mais feliz de todos os andares deste shopping? A multidão prendeu a respiração. Melissa chorava abertamente. Victoria estava com as mãos no peito. Até Richard parecia emocionado. Você é louco, disse Isabela, sorrindo em meio às lágrimas. Completamente, confirmou ele. Louco por você. Sim, disse ela finalmente. Sim, eu aceito. O shopping explodiu em aplausos quando Ethan a beijou, ainda ajoelhado com o anel brilhando em seu dedo. Foi exagerado. Foi público. Era tudo o que ela pensava não querer, e era perfeito. Quando finalmente se separaram, Ethan se levantou e a puxou para um abraço que a ergueu do chão. Eu te amo, murmurou ele em seu ouvido. Eu também te amo, ela respondeu. Mesmo que você seja completamente dramática, aprendi com os melhores. Riu, e ela sabia que ele estava se referindo à queda na escada rolante que havia começado tudo. Do outro lado da loja, Victoria cutucou o marido. Admita, disse ela, você gosta dela. Richard observava o filho e a futura nora, que agora riam e choravam ao mesmo tempo. Sim, ele finalmente admitiu. Acho que gosto. Então, 2 semanas se passaram desde o pedido de casamento mais público da história da Elegant Smalls, e Isabela ainda estava se acostumando com a nova realidade. O anel em seu dedo captava a luz a cada movimento, lembrando-a constantemente de que não estava sonhando. A notícia do noivado se espalhou como fogo em palha seca. Jornais de celebridades publicaram fotos do momento, chamando-o de o romance do século entre mundos diferentes.
As redes sociais fervilhavam de comentários, alguns adoráveis, outros nem tanto. Mas Isabela descobriu que não se importava com a opinião alheia quando tinha Ethan ao seu lado. Nervosa? Perguntou Melissa naquela sexta-feira, ajustando uma gravata imaginária no pescoço da amiga. Apavorada, admitiu Isabela. É o Richard Blackwood. Mesmo tendo aprovado o noivado, ele ainda é intimidador. Victoria havia sugerido um almoço formal para dar as boas-vindas oficiais a Isabela na família. Não era obrigatório, mas era uma tradição dos Blackwood, e Ethan explicou que seria importante selar definitivamente a aprovação do pai. Você vai ficar bem, encorajou Melissa. Ele já gosta de você, só ainda não sabe. O restaurante escolhido era o mais elegante da cidade, o tipo de lugar em que Isabela nunca tinha entrado. Quando chegou acompanhada de Ethan, foi recebida por um mantra que praticamente se curvou diante deles. Mesa reservada para o Sr. Blackwood, disse Ethan, e eles foram imediatamente conduzidos a uma sala reservada. Richard e Victoria já estavam lá, conversando em voz baixa. Richard vestia um terno impecável e Victoria estava deslumbrante em um vestido azul marinho. Quando viram Isabela entrar, ambos se levantaram. Isabela, disse Victoria, sorrindo calorosamente e beijando-a em ambas as bochechas. Você está linda. Obrigado por aceitar nosso convite, disse Richard, com uma formalidade mais amena do que no primeiro encontro. Durante os primeiros 20 minutos, a conversa foi educada e superficial. Falaram sobre o tempo, o restaurante, comentários gerais sobre o shopping. Isabela foi relaxando aos poucos, percebendo que Richard não estava tentando testá-la ou intimidá-la. Foi quando o prato principal chegou que a conversa tomou um rumo mais pessoal. Conte-me sobre sua família, disse Richard, cortando o bife com precisão cirúrgica. Meus pais moram no interior, respondeu Isabela. Meu pai trabalha em uma fábrica. Minha mãe é professora. Tenho uma irmã mais nova que está na faculdade de enfermagem. E como eles reagiram ao noivado? Isabela sorriu, lembrando-se da ligação que fizera no dia seguinte ao pedido de casamento. Minha mãe chorou, meu pai ficou desconfiado e quis conversar pessoalmente com Ethan. Minha irmã disse que fisguei o príncipe encantado e agora ela terá que se contentar com um plebeu. Victoria riu e até Richard esboçou um sorriso. Eu gostaria de conhecê-los, disse Victoria. Talvez pudéssemos organizar um jantar. Eles ficariam honrados, respondeu Isabela. E provavelmente nervosos demais para comer, como você estava hoje, brincou Ethan, e ela lhe deu uma cotovelada discreta. E seus planos para o futuro? Perguntou Richard. Você pretende continuar trabalhando? Claro, respondeu Isabela sem hesitar. Eu amo meu trabalho. Gosto de ter minha independência, mesmo sendo esposa de um Blackwood, especialmente sendo esposa de um Blackwood, respondeu ela, e viu a aprovação passar pelos olhos dele. E se houver conflitos entre sua carreira e as obrigações sociais da família, conversaremos e encontraremos um equilíbrio, disse ela. Eu não. Pretendo me tornar uma esposa troféu, mas também entendo que casar com Ethan significa aceitar certas responsabilidades. Richard assentiu lentamente. Sabe, disse ele, pousando os talheres, quando Ethan me falou de você pela primeira vez, achei que fosse só uma fase, um capricho de jovem rebelde. Richard, murmurou Victoria, em tom de advertência. Não, deixe-me falar, continuou ele. Eu estava errado, completamente errado. Isabela piscou, surpresa. Estava, confirmou ele. Passei as últimas semanas observando meu filho e sabe o que vi? Vi um homem que encontrou seu propósito, alguém motivado, feliz, determinado, algo que eu não via nele há anos. Pai, disse Ethan baixinho. E você? Richard se virou para Isabela. Não conquistou apenas o coração dele, você conquistou o respeito dele, e isso é raro, senhor. Blackwood. Richard, corrigiu ele.
e quero me desculpar pela forma como o tratei da primeira vez que nos encontramos, pelas ameaças, pela chantagem. Foi inapropriado e injusto. Você estava protegendo seu filho, disse Isabela diplomaticamente. Eu estava tentando controlar meu filho, corrigiu ele. Há uma diferença, e percebi que não preciso protegê-lo de você. Preciso agradecer por você ter aparecido na vida dele. Victoria sorria orgulhosamente para o marido, e Ethan parecia estar se esforçando para não chorar. Então, Richard continuou. Gostaria de retirar formalmente todas as minhas objeções ao relacionamento de vocês e dar minha bênção oficial ao casamento. Obrigada, disse Isabela, sentindo um enorme alívio. Isso significa muito para mim e para mim. Richard ergueu sua taça de vinho. Um brinde a Isabela, que conseguiu fazer algo que nem eu nem Vitória conseguimos em anos, fazer nosso filho sorrir de verdade. Todos ergueram suas taças, e Isabela sentiu uma forte emoção a invadir. Ela havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também uma família que, apesar dos contratempos iniciais, estava disposta a aceitá-la. Agora, disse Vitória após o brinde, precisamos conversar sobre o casamento. Quando vocês pretendem realizar a cerimônia? Ainda não decidimos? Respondeu Ethan. E onde? Perguntou Richard. Posso sugerir alguns lugares. Na verdade, Isabela interrompeu uma ideia maluca que lhe passava pela cabeça. Eu já sei onde quero estar. Onde? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Não shopping, disse ela, e viu expressões surpresas ao redor da mesa. Foi lá que nos conhecemos. Foi lá que tudo começou. No shopping, repetiu Victoria, como se não tivesse certeza se tinha ouvido direito. Por que não? Disse Ethan com os olhos brilhando. Poderíamos decorar o átrio central, usar a escada rolante como, sei lá, um altar alternativo. Vocês dois são malucos, disse Richard rindo. Completamente malucos. É, concordou Isabela. Mas é assim que gostamos. Algumas horas depois, eles se despediram do lado de fora do restaurante. Vitória abraçou Isabela carinhosamente, sussurrando em seu ouvido que estava feliz por ter ganhado uma filha. Richard, surpreendentemente, também a abraçou, dizendo que estava ansioso para conhecer os pais dela. Vamos dar uma volta pelo shopping? Sugeriu Ethan quando ficaram a sós para comemorar. Vamos, concordou ela. Eles caminhavam de mãos dadas pelos corredores familiares, observando as lojas que já estavam fechando. Era estranho pensar em como tudo havia mudado desde aquele primeiro dia em que ela tropeçou na escada rolante. No que você está pensando? Perguntou Ethan. Em como a vida é engraçada, ela respondeu. Se eu não tivesse me atrasado naquele dia, se eu não tivesse subido correndo a escada rolante, se eu não tivesse tropeçado. Mas você tropeçou. Ele a interrompeu e se jogou em seus braços literalmente. E você nunca me soltou, e eu nunca vou soltar. Eles pararam exatamente onde tudo começou. A escada rolante estava vazia. As luzes do shopping criando uma atmosfera quase mágica. Sabe, disse Ethan, com uma expressão travessa no rosto. Eu tive uma ideia. Que tipo de ideia? Ela perguntou desconfiada. Que tal recriarmos nosso primeiro encontro? Ethan? Não. Mas ele já estava subindo a escada rolante, gesticulando para que ela o seguisse. Vamos! Ele gritou. Finja que está atrasada para o trabalho. Você é impossível! Ela gritou de volta, mas começou a subir atrás dele. Agora tropece, ele instruiu, quando ela chegou perto do topo. Não vou tropeçar de propósito. Isso é ridículo. Então eu te seguro de qualquer jeito, disse ele, estendendo os braços. E foi exatamente o que ele fez. Quando ela chegou ao topo da escada rolante, Ethan a puxou para seus braços, fazendo-a rir enquanto a girava. Cuidado, princesa, disse ele, repetindo as primeiras palavras que lhe dissera. Escadas rolantes podem ser traiçoeiras. Eu não sou sua princesa, respondeu ela, repetindo sua própria frase. Claro que é, corrigiu ele.
beijando-a suavemente. Você é minha rainha. Enquanto se beijavam no topo da escada rolante. Cercados pelas luzes cintilantes do shopping vazio, Isabela pensou em como era perfeito que tudo tivesse começado ali. Porque aquele lugar que antes era apenas seu local de trabalho, era agora onde sua nova vida havia começado. Eu te amo, murmurou ela contra os lábios dele. Eu te amo mais, respondeu ele. Impossível, provável, Ethan. Obrigado por me amparar quando eu caí. Obrigado por tropeçar, respondeu ele. A melhor coisa que já me aconteceu na vida. E ali, no shopping onde se conheceram, onde trabalharam, onde se casariam, Isabela e Ethan riram juntos, sabendo que não importa quantos andares a vida tivesse, eles os subiriam lado a lado. O amor havia conquistado todos os andares, exatamente como deveria ser sempre. Fim. E assim concluímos mais uma história. Se você gostou, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos romances. E para eu saber que você chegou até aqui, comente com uma florzinha ou uma estrelinha. Adoraria saber quem acompanhou essa história até o final. Muito obrigada pelo seu tempo. Que Deus te abençoe e até a próxima.